Aí galera, hoje nós vamos falar da primeira parte de estrutura atômica, que estuda a parte de atomística, onde dentro da estrutura atômica nós estudamos a evolução do conhecimento sobre o átomo ao longo do tempo, né? Aí você, quando fala de átomo, a gente pensa em átomo, a definição básica de átomo, que é a menor parte que forma matéria, nas partículas da matéria. Então esse conceito, na realidade, ele vem lá de 4, 5 séculos antes de Cristo, quando dois filósofos, Demócrito e Leôcipo, pensando separadamente, imaginaram se pegasse uma matéria e fosse dividindo consequentemente ao meio, ia chegar um momento que não seria mais possível dividir essa matéria. Aí foram para a literatura grega, chegou lá, na literatura grega, algo indivisível era átomo. Então esse conceito de átomo, de menor parte que forma matéria, vem de 4, 5 séculos antes de Cristo. Depois desse conceito, veio uma série de outros estudos ao longo do tempo, né? Teve Empedócles junto com Aristóteles, por exemplo, que consideravam que toda matéria existente era formada por 4 elementos, né? Que era a terra, a fogo e a água, ou a união desses elementos. É evidente que a ciência ela vai evoluindo, os conceitos vão evoluindo. Teve um outro estudo interessante que foi a questão dos alquimistas, né? A alquimia, os alquimistas achavam que teriam esses 2 pontos, né? Que seria produzir o elixir da longa vida, que seria um líquido, que quem tomasse esse líquido ia ter vida eterna, e também a pedra filosofal, que seria uma capacidade que eles desenvolveriam, na qual conseguiria transformar metais em ouro, outros metais em ouro. É evidente que não houve êxito nesses propósitos, mas as anotações que os alquimistas fizeram foram muito importantes, porque ajudaram no desenvolvimento da química moderna, que aí começa com Lavoisier. Dentro dos modelos ou teorias, né, consideradas como experimental, dentro da química moderna, nós temos aí alguns modelos que são considerados como os mais importantes. Nós temos o modelo de Dalton, né, onde Dalton considerava que o átomo eram partículas homogêneas, maciças, indivisíveis. Dalton considerava que átomos iguais formavam elementos iguais em suas massas e propriedades, e que átomos diferentes também formavam elementos diferentes em suas massas e propriedades. Esse modelo de Dalton ele foi chamado de bola de bilhar, porque para Dalton o átomo é como se fosse uma bolinha de sinuca, uma bolinha de bilhar pequena, em miniatura. Então esse modelo de Dalton ele perdurou aí por quase 100 anos, e aí nós tivemos depois o modelo de Thomson, né? Onde o modelo de Thomson, dentro do que tem de mais importante no modelo de Thomson, que a gente não pode esquecer, que Thomson observou a existência de subpartícula no átomo. Então, ao ser observado alguns experimentos que estavam sendo realizados no tubo Polar e Crookes, onde foram colocados gases a baixa pressão, gases rarefeitos, e esses tubos foram submetidos a um campo elétrico e foi observado que existiam feixes, né, de luz, né, chamado, alguns também consideraram como partículas, essas partículas, que migravam sempre do cátodo em sentido ao polo positivo do campo elétrico. Então, como ele migrava do cátodo, esses raios, esses feixes foram chamados de raios catódicos, e que mais tarde foram chamados de elétrons. Aí Thomson observou o seguinte: se o átomo em si ele é eletricamente neutro, se ele tem esses raios catódicos que são os elétrons, tem carga negativa que são os elétrons, então também tem que ter as cargas positivas. Então, já que tem as negativas, que são os elétrons, também tem as positivas, que foram chamadas de prótons. Então, dentro do modelo de Thomson, o que tem de mais importante é a descoberta da existência de subpartículas, que foram os prótons e os elétrons. Esse modelo de Thomson, ele é chamado de pudim de passas, porque para Thomson, o átomo é como se fossem as cargas positivas, que seria o pudim, e espalhado sobre essas cargas positivas tem as passas que representariam as cargas negativas, que seriam os elétrons. Depois do modelo de Thomson, nós tivemos outro modelo, o modelo clássico, representado por Rutherford, onde foi feito um experimento bem clássico. Aí nesse período de Rutherford, aí já aproximadamente 1911, já se tinha um conhecimento da radioatividade. Então foi feita a utilização de um material radioativo que emitia partículas alfa. Já se sabia também que a partícula alfa são partículas de cargas positivas. E aí fez uma observação, né? Colocou o material radioativo dentro do bloco de chumbo, porque já se tinha um conhecimento também que o chumbo é uma substância que consegue impedir a passagem das radiações.
as emissões radioativas, fez um buraco na frente desse bloco, botou uma lâmina de ouro, depois botou um anteparo e passou nesse anteparo um material fluorescente. E aí observou o seguinte, que a maior parte das partículas passavam direto pela lâmina de ouro como se não houvesse nada pela frente. Algumas vinham e desviavam e outras vinham e batiam e voltavam. Então o Rutherford, baseado nesse experimento, nas observações, ele fez ou publicou alguns postulados. Primeiro, ele observa o seguinte, se a maior parte das partículas passam direto pela lâmina de ouro como se não houvesse nada pela frente, então ele definiu o primeiro postulado. O átomo é formado, em sua maior parte, por espaços vazios, né, já que a maior parte das partículas estão passando direto. E esse maior parte do átomo, que ele disse que é o espaço vazio, ele chamou de eletrosfera, que é o local onde se encontram os elétrons. Observando que algumas partículas desviavam e outras batiam e voltavam, desviava se estava emitindo partícula de carga positiva. E desviava era porque estava encontrando pontos que também tinha carga positiva. Aí tinha repulsão. Em alguns pontos batia e voltava porque estava encontrando pontos onde estava concentrada a massa do átomo. E aí o Rutherford publicou um segundo postulado dizendo que existem pontos, pequenos pontos, no átomo, onde ficam concentrada a massa do átomo e onde estão localizadas as cargas positivas. E esses pequenos pontos ele chamou de núcleo. Então os átomos apresentam duas partes, né? A parte maior, que representa a eletrosfera, onde fica localizado os elétrons, e a parte menor, onde fica localizada as cargas positivas e a massa, que ele chamou de núcleo. Então, o modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário, que ele disse que os elétrons eles ficam girando ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol, né? Então, por isso o modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário. Alguns autores também chamam o modelo de Rutherford de modelo nuclear. Por quê? Porque foi o Rutherford que descobriu a existência do núcleo no átomo. Depois de Rutherford, nós tivemos aí o modelo de Bohr, que Bohr, muitos autores trazem junto o Rutherford Bohr, porque Bohr na realidade era ajudante de Rutherford. 2 anos depois de Rutherford ter publicado seus postulados, mas houve uma série de questionamentos em relação aos postulados de Rutherford, as informações que Rutherford publicou, porque se o elétron gira ao redor do núcleo, onde o núcleo tem as cargas positivas, os elétrons carga negativa, então o correto era que esses elétrons ele acabassem com seu giro, perdendo energia e caísse no núcleo, caindo no núcleo. Mas foi feito questionamento e Rutherford não soube responder naquele momento, então Bohr veio e fez alguns postulados, fez algumas informações para responder a questionamentos que estavam sendo feitos naquela época. Então por isso Bohr foi e disse realmente que não foi em contra ao que Rutherford falou. Ele complementou dizendo que os elétrons, geralmente, esses elétrons, eles giravam ao redor do núcleo, só que eles não giravam soltos, eles giravam em órbitas circulares, onde essas órbitas tinham energia estacionária, ou seja, não ganhavam nem perdiam energia, e esses elétrons giraram nessas órbitas, onde cada uma dessas órbitas foram chamadas de níveis ou camadas, onde cada uma dessas camadas foi representada por uma letra, e ainda disse que cada uma dessas camadas apresentavam ou comportavam um número máximo de elétrons, né? E aí ele dividiu da seguinte forma: eu tenho um nível de 1 a 7, porque eu tenho um total de 7 camadas, onde a camada K comporta no máximo 2, a L no máximo 8, M no máximo 18, N no máximo 32, a O também no máximo 32, a P 18 e a Q 8. Então, Bohr deu essa informação dizendo que os elétrons giram em níveis ou camada, cada uma das camadas é representado por uma letra e admite o número máximo de elétrons. Bohr depois ainda fez uma outra afirmação, dizendo que quando um elétron é excitado, ou seja, ele recebe um quanto, ou seja, uma quantidade de energia, esse elétron ele vai pular para uma camada mais externa, ou uma camada mais energética, e quando ele libera essa quantidade de energia, ele retorna para a camada de origem, e aí nesse momento ele libera ondas eletromagnéticas na forma de luz, que aí, dependendo do comprimento da onda, a gente consegue visualizar em cores diferentes. É exatamente em relação a esse propósito que a gente vê, por exemplo, aqueles shows pirotécnicos onde queima de várias cores, porque os sais que são utilizados para a formação da pólvora são sais formados por metais diferentes. Como cada
um tipo de metal tem o seu elétron excitado e ele emite ondas de uma frequência, então a gente consegue enxergar cores em frequências diferentes. Por isso a gente vê, por exemplo, o sódio amarelo, e aí nós temos uma série de manganês, cobre, cada um com a sua frequência de ondas e cada um com a sua cor diferenciada. Depois de Bohr, nós tivemos ainda, nessa primeira parte da estrutura atômica, nós tivemos ainda Sommerfeld. Sommerfeld apenas complementou o modelo de Bohr-Rutherford-Bohr, dizendo que além das camadas, né, existia também as subcamadas ou subníveis ou subcamadas. E ainda determinou quem são esses subníveis, que está subdividindo as camadas, e disse ainda qual o número máximo de elétrons que cada um desses subníveis comporta. Né? Então, Sommerfeld determinou alguns subníveis, SP, D e F, que comportam respectivamente 2, 6, 10 e 14 elétrons. Né? E ele complementou dizendo que, além das órbitas circulares que Bohr e Rutherford falou, existia também as órbitas elípticas.